Então hoje nós estamos no capítulo A Consciência da Imortalidade. Já estivemos estudando 3 semanas seguidas esse capítulo. Aliás, semana atrás não houve estudo, houve uma interrupção. Hoje a gente está voltando. E hoje nós iremos abordar os últimos parágrafos do último capítulo, que se intitula A Consciência da Imortalidade. Vamos ver aqui a introdução com o livro Fonte Viva, capítulo 172. Muitíssimos atravessam o portal dos prazeres terrestres e reconhecem-se de um momento para outro nas malhas da aflição e da morte. O Cristo, porém, é a porta da vida abundante. Com ele, submetemo-nos aos desígnios do Pai Celestial. E nessa diretriz, aceitamos a existência como aprendizado e serviço em favor de nosso próprio crescimento para a imortalidade. Então, diante desses apontamentos que Emmanuel aqui nos traz, vamos fazer alguns aprofundamentos. Primeiro, quando Emmanuel diz que muitíssimos atravessam o portal dos prazeres terrestres e reconhecem-se de um momento para outro nas malhas da aflição e da morte, ele se refere à grande maioria da humanidade. Por isso é que ele usa o advérbio muitíssimos. E o que é que ocorre perante essa declaração de Emmanuel? É que, tendo apenas se nutrido de objetivos e metas puramente materiais e humanas, o espírito, que é a essência de cada um de nós, ao chegar aos momentos nos quais a entrega da vestimenta física se torna inadiável, é de profunda aflição. Porque, na verdade, para essas pessoas, do ponto de vista humano em que elas se envolveram, morte é o fim de tudo. Porque para quem se nutre e vive apenas de objetivos puramente materiais, morreu, acabou. E não vai mudar a natureza, a forma e os hábitos que alicerçou os seus objetivos de vida do dia para a noite. E no plano espiritual não vai dar para continuar com os objetivos materiais que estava tendo. É por isso que, se formos de fato analisar a expressão que é muito popular para muitas pessoas que vivem assim, que dizem: morrer, acabar tudo, é acabar tudo. Se os seus objetivos foram puramente humanos e materiais, acabou tudo. Você não vai voltar a reencarnar para ter a mesma família que teve. Você não vai reencarnar podendo fazer opções nas quais a situação que você viveu na vida atual vai poder ser repetida de modo nenhum. Acabou. Então, diante disso, Emmanuel continua dizendo a nós o seguinte: o Cristo, porém, é a porta da vida abundante. É claro que essa porta da vida abundante, nessa feliz expressão de Emmanuel, se refere à plenitude da vida espiritual, aonde os objetivos e metas que a gente já esteja trabalhando em termos de identificação maior, aonde a vivência do amor, a prática da caridade, os ideais de fraternidade estejam tendo importância forte no nosso comportamento, o Cristo é a porta da vida abundante, sem qualquer sombra de dúvida. A questão toda é que a gente pode aqui refletir do seguinte modo: mas para as pessoas que vivem do ponto de vista puramente material, elas vão querer essa vida abundante proposta pelo Evangelho do Cristo? Quando essa vida abundante interage e atua profundamente em objetivos espirituais,
E os objetivos espirituais estão alicerçados em prática do bem, da caridade, servir aos outros, sempre que possível, ser instrumento dos benfeitores espirituais. Quem quer? Quem andou alicerçando a vida puramente em termos materiais, não vão querer, né? Então, o Cristo é porta de vida abundante, mas é preciso que a gente esteja identificado com esse tipo de vida que Ele propõe e nos traz. Com Ele, com Jesus, submetemos-nos aos desígnios do Pai Celestial. E nessa diretriz, aceitamos a existência como aprendizado e serviço, em favor do nosso próprio crescimento para a imortalidade. Então, vejamos os degraus aqui que a Emmanuel vai colocando. Primeiro, submetermos-nos aos desígnios do Pai Celestial, que sempre significará um esforço máximo que a gente faça contra o ego, as predominâncias do orgulho, da vaidade, bem alicerçadas no nosso passado, e que afrontam os desígnios das leis divinas. Mas para que Jesus nos possibilite essa vida abundante, nós precisaremos nos submeter aos desígnios do Pai, de livre e espontânea vontade. E nessa diretriz, qual a consequência? Aceitarmos a existência como aprendizado e serviço. Veja, na cabeça da maioria das pessoas que ainda não estão trabalhando ideais do espírito na sua vida, a vida é uma corrida em busca da satisfação de prazeres instintos, de acúmulo de facilidades e de sempre que possível sermos servidos e não estar servindo aos outros. É o contrário do que é a proposta do Evangelho do Cristo. Quando Emmanuel aqui salienta de que nessa diretriz aceitamos a existência como aprendizado e serviço, cá entre nós, sabe quantas pessoas querem observar e experimentar a vida como aprendizado e serviço? Poucos, né? Inclusive entre nós espíritas mesmos, porque está se sensibilizando e vivenciando essa proposta, como Emmanuel aqui coloca. É preciso que a espiritualidade de fato tenha ganhado força dentro de nós. Então vamos voltar ao nosso capítulo, a consciência da imortalidade. Todos os que vivem nas frequências da atmosfera nociva do materialismo estão sob a força dessa epidemia chamada superficialidade, e dessa forma as crises morais, psicológicas e emocionais se avolumam e alcançam a família. Esse foi o último slide que nós abordamos no último estudo há 15 dias atrás. Eu coloquei ele de propósito para a gente realinhar o pensamento e continuar com alguns slides novos e fazer aqui algumas considerações diferentes. Então, há pouco nós estávamos falando aqui sobre as questões do materialismo e das pessoas que vivem exclusivamente a experiência encarnatória na busca de prazeres e satisfação dos instintos, em luta para conseguir posses, bens e propriedades, e totalmente desatentas à sua verdadeira natureza, que é espiritual. A consequência disso, como Emmanuel aqui coloca, aonde a epidemia da superficialidade envolve essas pessoas,
é o estabelecimento mais cedo ou mais tarde das crises morais, psicológicas e emocionais. Porque cá entre nós, do ponto de vista puramente humano, materialista, a preponderância de valores morais, psicológicos e emocionais sempre estarão dependendo das possibilidades do usufruto individualista o melhor possível. Então a pessoa tem uma conduta moral equilibrada perante a sociedade ou até mesmo no convívio familiar, se estiver sendo visto por outros. Mas se por circunstâncias particulares puder burlar e usar de atitudes imorais ou de desequilíbrios emocionais, ele está usando. Porque, na verdade, perante o ponto de vista materialista, é besteira ter equilíbrio moral. E emocional, inclusive, se isso não estiver lhe favorecendo as circunstâncias do imediatismo. E o resultado disso, como Emmanuel aqui evidencia, se avolumam e alcançam a família. Nos dias atuais em que nós estamos vivendo, as crises em termos familiares é de um índice absurdo. Se há ainda a preponderância de lares estáveis, são quase exceções. Porque perante o sufoco que o materialismo tem causado, as pessoas casam e descasam-se, dependendo das circunstâncias imediatas que estejam usufruindo. Se tiver bom, continua. Se não tiver bom, a gente já está separado. Quer tenha filhos ou não tenha. Então, essa maneira com que tem se envolvido a sociedade atual, ela acaba com os alicerces da família. Porque o que predomina sempre é o individualismo, que normalmente é sinônimo de egoísmo, de orgulho, de vaidade e de pensar primeiramente em si mesmo. Mais adiante, por consequência natural, surgem as crises emocionais, onde a ansiedade e a depressão têm tido cada vez mais o seu índice aumentado, já como fato natural perante essa forma absurda do ser humano viver. Porque, bem definido, os propósitos do materialismo numa sociedade significaria a extinção da sociedade. Não estivessem, pelo menos, sendo permeado, como atualmente ainda está, valores espirituais e morais, despertamento para a realidade da vida em termos espirituais, se não estivesse havendo isso, o materialismo leva à extinção do homem contra o próprio homem. Porque vivenciado num nível de intensidade acaba com a possibilidade de crescimento social. Simplesmente isso. Continuemos. É hoje o decisivo momento de a criatura humana vivenciar o chamado do Mestre da imortalidade e se construir sobre outras bases, dissolvendo o interesse pessoal de uma forma real para vivenciar o amor como remédio definitivo diante de tanto sofrimento. Quando aqui é colocado no texto do livro de que é hoje o decisivo momento de vivenciarmos o chamado do Mestre da imortalidade e de construir sobre outras bases, que são as bases do espírito imortal,
dissolvendo o interesse pessoal de uma forma real para vivenciar o amor como remédio definitivo, é uma situação onde a urgência disso está sendo trabalhado, e vivenciado é cada vez mais urgente de se fazer. Exatamente porque, a nível mundial, porque essa forma de viver alicerçada no materialismo não é só no Brasil, é em todos os países. E ainda tem outro aspecto, independe de religião. Quando nós dizemos assim que independe de religião, é porque de fato existem muitos espíritas materialistas. Claro, espíritas imperfeitos. Nós sabemos que há vários níveis dentro da concepção espírita de nós estarmos expressando maior autenticidade com o Evangelho do Cristo ou menos. Mas em termos básicos, ainda há muito jogo de interesse egoísta, mesmo dentro dos esforços, das possibilidades que o Espiritismo oferece àqueles que se identificam com a sua doutrina. E não é por outra razão que nós estamos estudando esse livro, Eu, Espírito Imortal, que se propõe a uma renovação diária que nós somos chamados a fazer, a partir da nossa forma de pensar, interagindo no mundo físico, dentro da ótica do espírito imortal. Porque, normalmente, devido ao nosso passado milenário, de condicionamentos e hábitos, aonde todas as nossas reencarnações foram estabelecidas na ilusão da morte, do imediatismo e da busca dos interesses materiais, mesmo agora, na atual encarnação, abrindo a nossa mente para os ideais espíritas, os condicionamentos perversos do nosso passado ainda predominam. E eles precisam ser ressignificados a partir de novas atitudes mentais nossas, onde a gente passa a interagir mais com a consciência desperta de que somos espíritos e não corpos. De que quando a gente interage com alguém, quando a gente comunga de um sentimento, de uma emoção, aquilo é parte intrínseca, ligada por natureza ao nosso espírito e não ao nosso corpo. É preciso termos, às vezes, até a consciência de que mesmo quando a gente se alimenta fisicamente, quer de frutas, de vegetais, de qualquer alimento, quando a gente se alimenta ali, a aparência física que o alimento nos possibilita é alvo científico e de conhecimento de cada um de nós, de que o que vai ser absorvido de fato pelo nosso organismo são elementos e moléculas totalmente invisíveis ao nosso olho. Porque o alimento mesmo, em termos de estrutura física, ele entra na nossa boca e é eliminado. Em essência, nós somos espíritos. Mas a concepção do materialismo, que sempre nos acompanhou ao longo de muitas encarnações, sufoca a centelha de espiritualidade que hoje o Espiritismo procura acender dentro de nós. Por isso é que é preciso a gente ir trabalhando uma nova maneira de ver, de interagir, de atuar no mundo material, onde a consciência do espírito imortal esteja atuante e não adormecida. Por isso é colocado aqui no texto, de a criatura humana vivenciar o chamado do mestre da imortalidade e se construir sobre outras bases. Essas outras bases é a espiritualidade profunda
da qual nós viemos e que faz parte da nossa natureza. Aproximar de Jesus e com Ele fortificar a fé na imortalidade é a escolha que deve ultrapassar os sepulcros conceituais da visão dogmática e a anestesia da superficialidade da incredulidade dominante na paisagem planetária. Todos nós espíritas temos, pela própria revelação da doutrina, sobretudo naqueles livros que compõem o chamado cristianismo primitivo, os romances que retratam aquela época através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel, como Paulo Estevam há 2000 anos, 50 anos depois de Ave Cristo. Nós temos ali o esboço em detalhes de como a aproximação de pessoas das mais variadas posições sociais, culturais, ao se aproximarem do Cristo, de fato se abrirem em termos de sentimento, isso provocou nelas uma mudança substancial na forma de viver. Isso é para nós espíritas, porque esses livros foram presenteados para nós espíritas. Aí fora, nas demais igrejas cristãs, o máximo que eles têm é os apontamentos nas cartas de Paulo e o livro Atos dos Apóstolos. E algumas cartas universais de João e de Pedro. Mas o que é que tem ali em comparação com o que nós espíritas usufruímos nesses romances de Emmanuel? Não há dúvida de que os espíritas partilham de uma compreensão e, consequentemente, de uma responsabilidade 10 vezes maior. Não é apenas uma vez só, é 10 vezes maior. Porque ali é retratada as situações pessoais, particulares de cada um daqueles que se deixaram transformar pela aproximação do Cristo, e de uma forma tão radical e profunda que é colocada por Emmanuel como testemunhos vivos para despertar esse tipo de sentimento em nós espíritas. Por isso é colocado aqui no texto: aproximar de Jesus e com Ele fortificar a fé na imortalidade é a escolha que deve ultrapassar os sepulcros conceituais da visão dogmática. Olha, esses sepulcros que são os túmulos dos conceitos da visão dogmática estiveram sendo alimentados por nós ao longo de diversas encarnações. Não é só dessa encarnação, é de diversas. E a anestesia da superficialidade, da incredulidade dominante. Vejam só, anestesia da superficialidade. Então, o que é que ocorre? A grande massa de entretenimentos, de diversões, de uma série de valores do mundo material, criaram e têm criado uma espécie de incredulidade superficial de forma indireta. Porque assim, a pessoa tem dois campos que a gente pode aqui bem distinguir na realidade brasileira. Um é, a pessoa tem imensas dificuldades financeiras. E nisso aí, ela tem que dar uma multiplicidade de trabalhos, de atividades que minimizam
as possibilidades de busca espirituais e de trabalho, de despertamento consigo mesmo. E tem um outro grupo que também não é pequeno, aqueles que são alvo da multiplicidade de diversões que vão desde, atualmente, as redes sociais, a multiplicidade, por exemplo, nos canais de TV por assinatura. Há pessoas que, por exemplo, tendo, como ocorre em muitos lares, algumas TVs por assinatura têm mais de 200 canais. E aí a pessoa, depois de ter o trabalho normal, o tempo que gasta pelo menos para estar se alimentando fisicamente, e o resto das horas, se ela for para frente no TV, o dia é pouco. O dia é pouco. Porque vão se passar horas e horas e o dia é pouco. Então, há muitas formas dessa anestesia da superficialidade, da incredulidade dominante, onde a pessoa vê tanta coisa para fazer que, para ela cuidar em termos espirituais dela, não sobra tempo não. Vamos aqui para o último slide desse livro, Eu, Espírito Imortal, e nós entraremos numa explicação do próximo livro que nós iremos abordar em nossas reuniões aqui na sexta-feira. De hoje a 8 dias, o estudo vai ser interrompido. A reunião voltará de hoje a 15, que nós estaremos em viagem. Vamos aqui para o último slide. Disse Jesus: eu venci o mundo, vós também podeis. Convida o espírito imortal a viver a sua integral imortalidade. Podemos utilizar da sublime frase e anunciar: eu, espírito imortal, venci a transitoriedade dos apegos ao mundo, vós também podeis. Vamos analisar esse é o último parágrafo do livro Eu, Espírito Imortal. Um livro que recomendamos muita leitura pelos aprofundamentos que ele propicia em relação a essa compreensão desse novo nível de consciência que nós somos chamados a trabalhar. Então, essa frase do Cristo é uma das últimas frases do Evangelho antes que Jesus retornasse para a espiritualidade, após ter passado 40 dias convivendo com os discípulos após a ressurreição. Passou os 40 dias e uma das últimas frases do Cristo em relação a isso: eu venci o mundo, vós também podeis. E aqui o livro faz essa perífrase ao dizer: eu, espírito imortal, venci a transitoriedade dos apegos ao mundo, vós também podeis. Em síntese, todo o alvo da missão do Cristo foi despertar o espírito imortal que todos nós somos. Despertar de tal modo que as ilusões da matéria e os valores transitórios da experiência humana deixassem de predominar nos objetivos e metas da criatura humana, dando prioridade e dando primeiro lugar aos valores espirituais, que inclusive é daquela síntese proposta pelo Cristo: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que depois as demais coisas nos serão dadas por acréscimo. Nessa proposta do Cristo, que fica muito evidenciado é o quê? É de que, resolvido as questões espirituais que nós trazemos do presente e do passado, tudo está resolvido. As próprias leis divinas
estabelecem de forma tranquila, desde que a gente já tenha resolvido as questões espirituais. Ainda voltando aqui a esse texto para fazer um comentário, quando diz aqui: convida o espírito imortal a viver a sua integral imortalidade. Essa integral imortalidade é dentro dessa perspectiva que nós compartilhamos aqui ao longo do curso, de que o momento de nós nos sentirmos espíritos imortais não é após a desencarnação, é agora. Se agora nós temos dificuldades, ou muitas vezes nem acreditamos que de fato sejamos espíritos imortais, quando nós desencarnarmos, esse nível de dúvida seguirá conosco. E não será porque nos venhamos a perceber conscientes após a morte do corpo que esse medo e essa dúvida terá sido anulada. Porque nós estaremos revestidos de um corpo fluídico, composto também de átomos e moléculas como o nosso corpo físico, e que traduz para uma multidão de espíritos a ilusão de que eles continuam encarnados, como estavam antes da morte física. Então, para que isso de fato seja de uma vez por todas resolvido, é preciso que desde a encarnação a gente já esteja trabalhando essa perspectiva em nós. O receio que sempre foi tão comum e habitual em nós, de perder o corpo físico por um acidente, por uma doença, por um crime, qualquer aspecto desse tem que ser visto e trabalhado em nós da forma como de fato é. E de fato é o quê? O devestimento de uma forma física transitória, cujo término assinalado pelas leis divinas possibilitou que isso acontecesse. E não como sendo o fim da vida ou algo que poderia ter sido evitado. Então, vivenciar experiências simples no dia a dia, desde o trabalho convencional, desde o trabalho doméstico, para as mulheres que o tenham, todas as áreas onde nós interagimos com o mundo material, elas podem ser aproveitadas e trabalhadas dentro da perspectiva do espírito imortal. De tal forma que já desde essa encarnação a gente já esteja fazendo uma mudança bem grande no psiquismo nosso. E de fato estejamos trabalhando essa mudança de forma firme, convicta, porque os propósitos da revelação espírita não é uma fé dogmática, é uma fé consequência do raciocínio e da inteligência. É como, ao estarmos estudando as operações da matemática, e aprendemos que 2 mais 2 são 4. A convicção dessa regra, dentro da dedução intelectiva que a gente faz, é a mesma em relação à sobrevivência do nosso espírito como individualidade mantenedora das emoções, dos sentimentos e dos nossos hábitos de pensar. A nossa individualidade em si mesmo. Então, essa convicção tem que estar sendo trabalhada paulatinamente, dia a dia. Inclusive também nos momentos das nossas atividades espirituais, uma reunião mediúnica, uma reunião de estudo,
um trabalho que a gente realiza na Casa Espírita, como uma campanha do quilo, um trabalho social, todas essas situações podem ser excelentes momentos do trabalho da conscientização do espírito imortal que nós somos e que está ali atuando e agindo através do corpo físico, em sintonia com benfeitores espirituais, numa nova forma de viver aqui na Terra que nós nunca tínhamos ainda usufruído. Porque vivenciar esses propósitos de consciência que esse livro, em que nós estamos encerrando hoje o estudo dele, nos traz, é para já nos dar, durante a encarnação, um nível de paz, de satisfação, mesmo enfrentando dificuldades e problemas comuns a qualquer criatura humana, mas dentro agora de um nível de consciência pleno, espiritual, que produz satisfação e alegria estáveis para nós. Então esse foi o último slide desse livro, Eu, Espírito Imortal. Nós vamos aqui apenas fazer uma apresentaçãozinha do novo livro que iremos estudar, que é esse livro Reuniões Mediúnicas. Inclusive, eu acredito que eu fiz alguns slides, um ou dois slides que a gente vai ver aqui para concluir o nosso estudo hoje. Esse aqui é o livro que vocês estão vendo aí, Reuniões Mediúnicas e os vários tipos de mediunidade. Reuniões Mediúnicas e os vários tipos de mediunidade, que é do projeto Espiritizar. É um livro que dá prosseguimento ao que nós já estudamos aqui, que foi, aliás, a prática da mediunidade com Jesus. Então, este livro é o segundo de uma trilogia. O primeiro foi a prática da mediunidade com Jesus. O último vai ser mediunidade e obsessão. Na primeira obra, desenvolvemos reflexões sobre a mediunidade à luz do Evangelho de Jesus, única forma de canalizarmos adequadamente o fenômeno mediúnico. Então aqui é apenas uma introdução rápida para a gente ter uma ideia do livro que vai estudar. Esse livro, ele vai abranger agora uma segunda parte. E aqui nós tomamos conhecimento que ainda existe uma terceira obra. A terceira obra é Mediunidade e Obsessão, também do projeto Espiritizar. Nesta obra, essa que nós iremos estudar a partir do próximo encontro, de hoje a 15, refletiremos sobre o funcionamento das reuniões mediúnicas e dos fenômenos mediúnicos mais comuns nos centros espíritas no dia de hoje, nos dias de hoje. Na terceira obra, abordaremos vários casos de médiuns que se deixaram envolver pela obsessão. Essa segunda obra, pela quantidade de capítulos, deveremos levar alguns meses para estudar. De hoje a 15, nós já estaremos na primeira semana do mês de junho, que é quando iremos iniciar essa obra,
possivelmente devamos terminá-la antes do final do ano. Depois, inclusive, se alguns de vocês tiverem interesse em adquirir esse livro, vocês me avisem, porque eu vou ainda ter que pedir mais exemplares da editora. Esse livro custa na editora R$39, mas fica por R$32 aqui. Vai, né, André? Certo. Então, já tem o de André e tem o para geral. Eu vou pedir esse livro e deve chegar daqui uns 12 dias. 10, 12 dias. Ou seja, na próxima reunião, o livro já vai estar aqui, daqui uns 15 dias. E outro aspecto aqui que eu queria lembrar é a forma com que esse livro trabalha os capítulos, que é fazendo interrelações, relacionamentos com os livros de André Luiz, algumas obras de Ivone Pereira e com algumas obras de Manuel Filomeno de Miranda. E por último, ainda há algumas referências ao livro Paulo Estevam. A prática da mediunidade com Jesus. Vejam só, para vocês terem uma ideia mais claramente. Vai utilizar várias obras, como eu citei, de André Luiz, algumas de Manuel Filomeno, o Livro dos Médiuns, obras póstumas e, como eu havia citado também, o livro Paulo Estevam. Por último, Seara dos Médiuns e algumas referências bíblicas. Então é esse o teor desse livro que nós iremos estudar de hoje a 15 dias, na sexta-feira. Então, vamos para a prece. Encerraremos hoje o estudo apenas 5 minutos antes. E fica aí o incentivo de leitura para aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de Eu, Espírito Imortal. E também um novo livro que nós iremos começar a estudar, Reuniões Mediúnicas. Vamos para a prece de encerramento. Eu vou pedir a nossa irmã Lindaci para fazer a prece por nós.